Criatividade não salva tudo. Não sei o que falar agora. Esse episódio vai ser muito delicado. Vai ter gente que não vai conseguir ir até o final. Porque vai pegar na dor. Porque já pegou na minha dor, já foi a minha dor. Durante muito tempo da minha vida, eu achei que ter uma boa ideia era a diferença. Putz, fulano tem... Esse negócio deu certo porque a ideia de fulano é muito boa. Não foi. Pode assim, né? No início, né? No início, obviamente, você tem que ter um aspecto criativo e criar algo novo e criar uma coisa que chama atenção, criar uma solução. Enfim, criatividade, ela tem uma importância gigantesca? Tem. But, contudo, todavia, ela não segura um negócio sozinho, né? Então, eu aprendi isso muito na marra, assim, por eu ter esse perfil de pego mesmo, vou fazer, assisto um vídeo no YouTube, vou fazer, vamos pintar uma casa, eu pinto, vamos fazer eu faço, vamos fazer um vídeo, eu edito, tudo a gente quebra um galho ali, eu vou lá e faço, talvez não fique tão bom, mas está fazendo e tudo certo. Eu acho que o melhor exemplo para dar é da hora, da agência. A virada da hora, né? A Bailela teve uma época que a Bailela ela fazia identidade visual e tudo mais, e teve uma virada ali para a Hora 108, né? Que é a agência hoje. E a grande virada da Hora foi colocar a criatividade como um ativo da marca e do negócio, mas não como único. Quando eu fiz essa virada para a Hora, eu comecei realmente a contratar pessoas, em primeiro lugar, para poder trabalhar para a Hora, né, para fazer uma entrega melhor. Então eu comecei primeiro me descentralizando um pouco. Acho que esse tem um perfil muito claro do criativo, que é a urgência, né? Que é aquele meme. Eu atendendo, eu fazendo marketing, eu fazendo contabilidade, eu fazendo finanças, eu. Gente, urgência. Então, o primeiro ponto foi deslocar de urgência para uma estrutura mesmo de agência. E o segundo ponto foi entender que nessa transposição e de precisar de mais pessoas dentro de uma empresa, eu percebi que eu precisava de processos e que eu precisava de uma palavra que o criativo detesta, que é burocracia. Burocracia. Eu sei que a palavra burocracia, para quem é da burocracia, tem um significado, mas burocracia eu acho que é quase um palavrão no meio criativo, porque você até arrepia, né? Quando alguém fala sobre coisas burocráticas. E aí, quando eu estou falando de coisas burocráticas, eu não estou falando só de um contrato, eu estou falando de você ter processo, eu estou falando de você ter cronograma, estou falando de prazo, estou falando de repetição, estou falando de dados mesmo, de coisas que vão ser repetitivas e que vão sair do aspecto gostoso de criar. Né? Então, um momento muito importante que teve na Hora, e que eu acho que é a personificação desse momento, assim, desse entendimento, foi quando eu aprendi, né, que eu estava errando muito por querer fazer tudo sozinha e por achar que é só ter uma boa ideia e que vai funcionar. E eu percebi que a agência estava carente de organização. Ela estava precisando de organização, de um atendimento que passasse mais segurança para o cliente. E aí a gente começou a procurar alguém para poder contratar e tudo mais. E aí meu estilo de entrevista, né, ele é muito diferente, assim, porque não tem uma grande entrevista. Eu quero saber se eu gosto da pessoa, se eu confio no trabalho dela, eu vejo de quem está vindo indicação. Então, me indicaram a Tamires. Eu de novo, mais uma vez. Quando eu conheci a Marcela e eu comecei na Hora, ela me falou que precisava muito de alguém para organizar a Hora. E eu acho que quando ela diz organizar a Hora, era meio que tirar tudo que existia só na cabeça dela, assim, de como as coisas funcionavam e como que a gente consegue apresentar a Hora para uma pessoa que está chegando nova, assim. E aí, na primeira reunião com a Tamires, eu fiz para ela, eu pedi ela para poder responder um questionário, que é o questionário MBTI, que é muito bom, ele é muito seguro. Quem não fez, faça para descobrir quais são suas habilidades e aonde são seus pontos fracos. E aí, quando eu pedi a Tamires para responder esse questionário, eu já tinha em mente qual era o perfil que eu queria. Eu falei, eu quero alguém no perfil da caixinha dos azuis ali, que eu sei que são as pessoas que são executoras, organizadas, gerentes. Se eu tiver que resolver alguma coisa, eu vou ler o mesmo documento 50 vezes, eu vou corrigir o mesmo arquivo, eu vou revisar e revisar. E a Marcela, ela já pega, faz o que tem que fazer e resolve. Eu estava até brincando com a caixa, que ela montando uma caixa, ela joga para cima, a caixa está montada, está pronta, aí eu vou lá dobrar a caixa direito, eu vou ver, vou fazer o vinco, vou não sei o quê. Ela é cônsul, né? Então ela tem esse perfil de ser naturalmente, porque ela quer, porque ela gosta, uma pessoa organizada.
E não por uma obrigação, né? Não por uma, enfim, porque eu estou pedindo, é porque é um jeito natural dela ser. Essa parte de lógica de programação, acho que é muito na minha cabeça, assim, se eu tenho que explicar alguma coisa, eu fico pensando muito como um computador entenderia aquela informação, de colocar, encaixar as coisas em caixinhas. Então, quando cheguei na hora de entender quais eram os serviços, o que cada serviço entregava, para eu entregar aquele determinado serviço, quais outras caixinhas eu tinha que abrir e organizar, o que tinha que já tá pronto para enviar para uma próxima pessoa. E é engraçado porque a Tamires, a formação dela é engenharia ambiental. Então, assim, você fala, pô, mas ela é engenheira ambiental, ela trabalha numa agência? Sim, e ela é excelente, Tamires, te amo. Eu me considero um 8 e a Marcela é 80. A gente é bem oposto uma da outra, mas a gente funciona bem. Eu acho que o nosso equilíbrio é o que vem dando certo. Ela organiza para que as coisas, para que a parte criativa possa aparecer, né? Então, quando eu dou essas aulas e tudo, eu chamo muita atenção dos alunos para isso. Ser criativo é ótimo mesmo. Amo ser criativa, trabalhe o seu repertório, tenha coragem para criar, para testar, para errar, porém, não deixe de lado a parte chata, sabe? Pra gente é chata. O lado de organização, o lado da planilha, o lado da repetição, do processo, de dar nome aos bois. Quando você já tem um formato, o cliente chegou, você já sabe que você tem que mandar para ele um link de um formulário, você tem que tirar a nota fiscal, aí monta um cronograma, você já sabe a data. Isso dá limites que a nossa mente precisa, principalmente a mente do criativo, que é muito solta, né? Se deixar a gente ficar aqui criando, tendo devaneios e viajando muito, a gente precisa de limites, né? Tanto de limites de briefing, do que é que a gente vai criar, para quem que a gente vai criar, mas de limites para a gente mesmo. Então, assim, quando eu vou criar algum projeto, eu tenho muito isso. Eu tenho 3 horas para fazer isso daqui. Isso já me impõe que eu tenho a minha caixinha de 3 horas para poder criar dentro disso. E o ponto é esse, sabe? Eu acho que esse é um dos principais gaps do mercado. Então, quando alguém vem perguntar para mim sobre teletrabalho, sobre arrumar um emprego, sobre fazer minha empresa dar certo, eu falo, olha para esse lado também, né? Porque você pode ser o melhor profissional que for. Você pode ser super criativo, talentoso, mas vai fazer muita diferença se você for organizado. Se você falar que você vai fazer uma coisa e você fizer, se você falar que você vai cumprir um prazo e você cumprir, isso traz outras dimensões para o seu cliente, para o seu negócio, que vão além e que acabam te diferenciando de outras empresas, né? Então, assim, a hora é agora, né? A gente brinca, assim, porque a gente é criativo, faz projetos super legais, tem um cuidado com tudo que a gente faz, mas eu sei que um dos grandes diferenciais é a segurança que o cliente tem quando ele vem fechar comigo, quando ele vem conversar com a gente. Tem um contrato, nota fiscal, data. Tem gente cobrando, isso tem que ser feito, isso aqui, tá entregue, o material está nessa pasta. Nessa pasta tem mais 5 pastas que estão organizadas em subpastas, e seus materiais estão aqui, a sua cor você tem em Pantone, em RGB, em CMYK. Então, entra uma parte técnica que ela realmente valoriza muito a entrega, ela passa mais segurança, e eu acho que é o que faz muito também a gente ser indicado, né? Das pessoas indicarem, não é só porque é um projeto criativo, não é só isso, né? É um criativo que funciona. Então, o grande lance de ser criativo é também você conseguir olhar para o outro lado, para você ter um ambiente legal, para a sua criatividade entregar tudo aquilo que ela tem para entregar. A pergunta que eu vou deixar aqui hoje não é nem para o criativo, não, é para quem já precisou de um trabalho criativo. Como é que foi trabalhar com esse profissional criativo? Você teve algum problema? Só para saber, assim, só de curiosidade. Próximo episódio, a gente não vai falar de criatividade nem de processo, nós vamos falar de pessoas. O que deu errado com as pessoas? Que sociedade? 3 vezes. O spoiler não deu certo nenhuma das 3 vezes. É isso.